25 mil homens, 3 milhões de rebites, 26 meses de trabalho. E no final, o que eles criaram era tão grande, tão impossível, que quando deslizou pela primeira vez para dentro da água, as pessoas na margem ficaram em silêncio. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou, todo mundo apenas olhou, porque não havia palavras para aquilo. Essa é a história de como o Titanic foi construído, e ela começa não num estaleiro, não numa doca, mas num jantar. Belfast, Irlanda do Norte, 1907. J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e William Peary, dono do maior estaleiro da Europa, estavam sentados à mesa quando a conversa virou para o futuro do transporte marítimo. A Cunard Line havia acabado de lançar o Mauretania e o Lusitania, navios velozes que dominavam o Atlântico Norte. A White Star precisava de uma resposta, mas Ismay não queria competir em velocidade. Ismay queria fazer algo completamente diferente. Ele queria construir navios tão grandes, tão luxuosos, que as pessoas embarcassem e simplesmente esquecessem que estavam no mar. Ele queria hotéis flutuantes. Ele queria que atravessar o Atlântico fosse, em si mesmo, o destino. Naquela noite, os dois homens esboçaram no papel o conceito de 3 navios que seriam os maiores objetos móveis já construídos pelo ser humano. O Olympic, o Titanic e o Gigantic. O plano era absurdo, o custo era astronômico e o prazo era quase impossível. Eles decidiram seguir em frente assim mesmo. O projeto formal começou em 1908, nas mãos de Thomas Andrews, sobrinho de Peary, e o mais brilhante engenheiro naval da sua geração. Andrews era o tipo de homem que conhecia de memória a posição de cada válvula, cada bomba, cada câmara de ar de qualquer navio que havia projetado. Seus colegas diziam que ele não apenas desenhava navios, ele os entendia por dentro, como um médico entende o corpo humano. E foi Andrews quem imediatamente identificou o primeiro grande problema. O estaleiro Harland & Wolff, mesmo sendo o maior da Europa, simplesmente não tinha estrutura para construir navios daquele tamanho. As docas eram pequenas demais, os guindastes eram fracos demais, as rampas de lançamento não existiam na escala necessária. Antes de colocar um único rebite no Titanic, a White Star e o Harland & Wolff precisaram investir 3 milhões de libras apenas para reformar o estaleiro. Construíram 3 gigantescas estruturas de aço arqueado sobre as docas, os chamados Arched Gantries, que se curvavam sobre a obra como catedrais industriais. Instalaram guindastes capazes de levantar 150 toneladas de uma só vez. Fizeram obras no porto de Southampton para que os navios pudessem atracar sem encalhar. Só depois de tudo isso pronto, em março de 1909, a quilha do Titanic foi colocada. E aqui começa algo que a maioria das pessoas nunca para imaginar. O Titanic não foi construído com solda. Nem um único centímetro do casco principal foi soldado. Cada placa de aço, cada viga, cada elemento estrutural foi fixado com rebites. 3 milhões de rebites. Um rebite era um pino de metal aquecido até o ponto de incandescência. Um trabalhador o pegava com uma tenaz e jogava para o rebiteador do outro lado da chapa, que o encaixava no furo enquanto o outro operário martelava do lado de fora até a cabeça achatar e travar tudo no lugar. 4 homens por rebite, 3 milhões de vezes. Em dias de pico, uma equipe instalava 450 rebites por turno. O barulho era tão constante e tão violento que muitos trabalhadores desenvolveram perda auditiva permanente. Alguns ficavam completamente surdos antes dos 40 anos. O salário era de £1 por hora, em dias de bom tempo. Eram homens de Belfast, na sua maioria, católicos e protestantes trabalhando lado a lado, numa cidade que, do lado de fora dos portões do estaleiro, vivia profundamente dividida pela religião. Mas dentro do Harland & Wolff, a única divisão que importava era de ofício. Caldeireiros, rebitadores, carpinteiros, eletricistas, encanadores. Cada grupo com seu próprio código de honra e seu próprio orgulho de ofício.